Bom, pessoal, como eu disse, então nós vamos resolver o problema exposto anteriormente, certo? Desse circuito. Então a ideia é montar esse circuito. Para isso a gente vai usar o software Tinkercad, né? Que é um software online, ok? Então basta entrar no site do Tinkercad, quem nunca usou, né? Vai ter que fazer um cadastro. E dentro de Tinkercad vocês vão ter vocês vão poder criar, na verdade, projetos em 3D, né? Projetos 3D e circuitos, ok? Então, acho que se clicar aqui em New, você pode escolher, né? Criem suas contas lá, entre. Se alguém quiser também simular, igual novamente, não precisa de fazer isso aqui para o trabalho, mas eu vou usar isso aqui como exemplo. Mas vale a pena a gente brincar um pouco com o Arduino aqui. Então eu vou criar um circuito aqui, eu vou começar a criar esse circuito na mão, mas só para mostrar como começa, depois eu vou mostrar ele pronto, certo? Para a gente ganhar tempo. Criou, né? Você cria um documento novo que vai aparecer aqui essa tela em branco, não usei nenhum projeto pré-pronto, né? Então o que a gente vai precisar aqui? Primeira coisa, a gente vai precisar aqui, a gente pega os componentes, tem os componentes básicos aqui, a gente pode procurar por componentes mais avançados, né? Digitar o nome aqui. No caso a gente vai precisar de um protoboard, o breadboard, que está escrito aqui, ou às vezes também chama de placa ilhada. Um protoboard, ok? Vamos precisar, então, para construir o circuito de resistor, já tem o resistor aqui, nota que já está aparecendo resistor e capacitor, senão era só escrever o nome. A gente vai precisar de resistores, né? A gente vai ter que ligar os resistores aqui, né? A gente pode clicar no resistor, muda o valor dele. Por que não está aparecendo? Aqui a gente pode mudar o valor do resistor, certo? Em quilo ohm, a resistência. Vamos precisar de um capacitor, dois capacitores na verdade, vão ser dois capacitores, 4 resistores, né? Na verdade são 6 resistores que tem um divisor de tensão, ok? Todos os resistores nessa montagem que eu usei, depois eu passo os valores, mas todos são de 10K, exceto um. Um vai ser de não está aparecendo o editor de componente aqui. Enfim, um vai ser, né, valor de 22K, certo? O resto do meu, no caso, vão ser... Nota que quando a gente digita o valor aqui do resistor, ele já muda a cor aqui de acordo, né? Então os outros resistores aqui seriam todos de 10K. Então, vou mudar tudo de uma vez só aqui, seleciono tudo segurando o Shift. Aí aqui muda, vai tudo para 10 kΩ. Que não mudou. Achei que ia funcionar. Não mudou sim, preto, marrom, vermelho. Mudou não. Tinha que ser marrom, preto, laranja. Esse aqui é vermelho, na verdade. Eu teria que mudar para 10K. Esse aqui tá mudando, mas parece que ele não aceita mudar um monte de uma vez. Tem que ficar mudando um a um mesmo. Porque 10K é só clicar duas vezes, parece. Ou segura o Shift e clica duas vezes, tá dando certo pra mim. Ok? Enfim, isso aí vocês vão pegar, vão montar. Eu não vou ficar montando tudo aqui, só tô colocando os componentes, só pra mostrar o que a gente precisa. A gente vai precisar também E o nosso amplificador operacional, eu sugiro usar aqui. Se começar a digitar aqui amplificador operacional, ele vai aparecer como padrão aqui, ó, 741, certo? A gente vai usar esse 741. Amplificador operacional a gente coloca aqui. Posso copiar aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V também, copiar. A gente vai precisar de dois, então, amplificadores operacionais, porque esse 741 aqui, internamente, se a gente for olhar lá no datasheet, acho que eu estou com o datasheet dele aberto aqui, né? A gente pode procurar esse datasheet na internet. Basta digitar LM741 datasheet lá na internet, vocês vão achar sites que oferecem esses datasheets. Aqui a gente vê a pinagem, ok?
Tem esses pinos aqui de offset nulls, é para mexer no offset se tiver alguma componente DC que você quer tirar do circuito. Enfim, aqui a gente não vai precisar. A gente vai usar a entrada não inversora, que é no pino 3, entrada inversora, no pino 2. VCC é alimentação, tensão positiva, e VEE tensão negativa. No nosso caso vai ser 0 volt, e VCC 5 volts. E aqui a saída, ok? Bom, então a gente vai ter que construir esse circuito aí, né, de acordo lá com o nosso diagrama, com esse circuito. E deixa eu voltar aqui. O que mais que a gente vai precisar? Do Arduino, né? Então começa a digitar Arduino aqui, já vai aparecer e vai me dar o Arduino Uno. Vamos pegar o Uno, vamos pôr de lado. A gente vai usar aqui nesse barramento aqui, ó, nota aqui. É só puxar um fiozinho aqui de 5 volts, clica aqui para fazer a volta e pronto, liga. Aqui eu já vou estar ligando 5 volts. É legal a gente colocar os padrões, né? Colocar tudo que for 5 volts, coloca em vermelho. Então, clicando no fio ali, mudando para vermelho, eu tenho um fio vermelho. GND, coisa parecida, eu posso puxar um GND aqui, vem até aqui, dou a volta, por exemplo, e vem aqui. Para não confundir, vamos colocar o GND preto, ok? E assim por diante, né? Então aqui passa a ser 5 volts, aqui passa a ser GND. Se quiserem ligar cá em cima também, então puxa um fiozinho cá em cima, né? Ligando o GND com o GND cá em cima e o outro com o VCC com o VCC. Tudo para vermelho, certo? Bom, então é isso que a gente vai fazer. Código, na hora que a gente for digitar o código do Arduino, basta clicar aqui, nem precisa de clicar no Arduino, só digitar ali código que você escolher. Se tiver mais de um Arduino, você vai escolher qual. E a gente pode programar usando blocos mais texto. Eu vou sugerir que a gente use texto aqui só, certo? Eu vou copiar esse código padrão aqui, só pelo seguinte. Eu acho que eu já estou com o circuito aberto aqui, pelo menos eu já estava, mas pelo jeito eu perdi. Eu já deixei um circuito pré-pronto, porque vou aqui no meu Tinkercad. Então, na minha biblioteca, nota que aqui tem o nome deles, vocês podem clicar nesse nome, mudar o nome, né, para o nome que vocês quiserem. Eu já construí esse circuito, tá? Que eu não vou ficar construindo ele todo aqui, que vai demorar à toa. Então, nota que está aqui esse circuito, AmpOp. Vou clicar em Tinkerdisk para poder começar pensar nisso, né? Então, aqui já está o circuito montado, certo? O que eu coloquei a mais aqui foram esses osciloscópios. Então é só começar a digitar aqui no search de osciloscope. Osciloscope, ele já vai achar aqui, osciloscope, ele vai te dar esses osciloscópios. Neles a gente tem duas tensões, vai medir o diferencial de potência, né? Só dá para medir um canal, certo? Então montei aquele circuito. Notem que estão aqui as resistências, os amplificadores operacionais, né? Deixa eu só copiar o circuito aqui para a gente ter um... Copiar, vou manter isso aqui. Eu vou voltar lá para o nosso circuito. Diminuir o tamanho disso aqui. Colocar ele aqui de lado. Ok, nota que aqui está montado o circuito. Só esse aqui é o primeiro amplificador operacional. A gente tem a tensão de entrada, no meu caso a tensão de entrada que está representada por esse fio laranja aqui. Desculpem, não aqui a tensão de entrada não. Não era para ser aqui sim. É isso mesmo. Tensão de entrada passa por uma resistência R1 e vai na entrada inversora, certo? Então tensão de entrada vem por aqui, passa na resistência R1, nesse caso 10K, vai na entrada inversora. Ok? Notem que quando eu passo o mouse em cima, o Tinkercad até ajuda a gente, ele mostra qual que são os pinos, né? Esse é em menos e em mais, entrada menos e mais, então inversora e não inversora. Então esse aqui vai na entrada inversora. Esse pino de 5 volts passa uma resistência R5. R5 e R6 também é um K, 10K.
Então vem de 5 volts. 5 volts eu estou pegando do Arduino. Nota que estou pegando do Arduino, estou jogando ele lá para cima. Então vem aqui de 5 volts. Eu estou alimentando Power Mais aqui. Essa é a alimentação do CI, né? 5 volts, está aqui. Não é bem pino 4 aqui não, que esse CI aqui é diferente do de cá, certo? Então estou alimentando 5 volts, estou alimentando 0 volts do CI no 741 nesse pino aqui. Aqui o I menos e mais. O I mais, aqui eu noto que está entrando isso aqui, esse VI, esse R1 e esse R, aliás, os 5 volts, o R5 e o R6 estão funcionando como divisor de tensões. R5 e R6 são resistências iguais, aqui no circuito eu escolhi como 10K, que a ideia é que pegar metade desses 5 volts, pegar 2,5 volts aqui e jogar na entrada inversora. Okay? Depois eu explico o porquê disso, mas por enquanto vamos só aceitar. Então eu vou colocando na entrada não inversora, eu coloco 2,5 volts nos dois 6, que seria esse pino 1, 2, 3 aqui, né? Então no pino 3, nota que eu fiz o divisor de tensões aqui, está entrando nos 5 volts, que está lá ligado no Arduino, 5 volts saindo do Arduino, alimentando aqui esses 5 volts aqui. Então eu peguei, passei por um divisor de tensão com duas resistências iguais de 10K, então eu passo aqui nessa resistência, nessa e vai para o terra. Então aqui no meio eu vou ter metade da tensão, se as resistências forem idênticas, a tensão é metade, então aqui eu teria 2,5 volts. Esses 2,5 volts está ligado a esse barramento inferior aqui. Okay? Então aqui não é 5 volts esse mais, aqui eu estou usando para os 2,5. Eu uso então esses 2,5 tanto alimentando a entrada não inversora do primeiro amplificador e a entrada não inversora do segundo. Então está aqui alimentando a entrada não inversora do primeiro amplificador, alimentando a entrada não inversora do segundo amplificador. Ok? Então enfim. Nota que aqui do outro lado a gente vai ter o pino, a saída, né? Aqui nesse pino. Então a saída eu passo com uma resistência, nesse caso está 2.2K. E enfim. E é isso, ok? Eu esqueci de colocar os valores aqui, depois eu passo os valores. Mas isso aqui é só para um tutorial, então a ideia aqui é só que eu tenho. Eu estou medindo, então nota aqui no Arduino, o que eu tenho? Eu estou usando aqui o pino A1. Apesar de que não vou usar ele muito, mas eu estou medindo a tensão. Nota que ele está ligado nesse FI, que está ligado aqui, que está ligado aqui no pino de saída, né, do amplificador. Então, ou seja, eu estou pedindo essa tensão V1 aqui no pino A1, na entrada analógica 1 do Arduino. No A2, que é a entrada analógica 2, eu estou usando para ler VO. Então, nota que a 2 está ligado lá na saída do amplificador operacional 2, ok? Aqui também, para facilitar a gente ver que eu também estou medindo aqui, nota que eu estou medindo a saída VO desse osciloscópio ligado com o TR. Então estou medindo a saída VO para o TR, para o GND. Aqui também eu estou medindo o GND para a saída desse amplificador aqui, que é a tensão V1. Então aqui eu estou medindo a tensão V1, aqui medindo a tensão VO. Ok? Bom, então vamos ao Arduino. A ideia aqui primeiro vai ser o seguinte. Eu vou usar o pino 9 como sinal de saída do Arduino, que ele vai, na verdade, alimentar essa tensão de entrada VI. Ok? VI, então, está vindo aqui do meu pino 9. Certo? Então vamos lá, vamos criar um código. Então o que é a minha ideia aqui primeiro? Vamos excitar esse circuito, como isso é um circuito de amplificador operacional, um circuito RC, né, amplificado, é de se esperar que ele vai ter aqui no comportamento, cada circuito desse vai ter um comportamento de circuito de primeira ordem, ok? Não vou entrar em detalhe nisso por enquanto, mas vamos tentar fazer o seguinte, só que a gente vai ter que variar essa tensão. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma tensão que varia aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um degrau. Coloco a tensão, por exemplo, 0, 5 volts, 0, 5 volts, ok? No VI. Então, para mim ficar fazendo isso dinamicamente, em vez de eu criar só um degrau, eu vou criar uma onda quadrada, que vai ficar um período, vamos supor, meio segundo no 0 volt, meio segundo no 5 volt. Então, a ideia vai ser, vamos usar o Arduino para fazer isso. Vamos criar isso e vamos tentar medir isso aqui, né? Arduino. Então, a primeira coisa, vamos criar essa tensão, ok? Vou clicar aqui em Code. Normalmente ele vai, primeira vez que vocês vierem code, vocês vão ter que mudar aqui para texto, vai vir em blocos aqui assim, certo? Você tem que mudar para texto, ele pergunta e fala que vai perder tudo, eu falo ok. Ele vem com esse código original aqui. Nota que esse código original, o que ele está fazendo? Ele está pegando o pino, primeiro, né, ele está declarando a função
o Arduino básica são essas duas funções no Arduino. A função setup, que você vai setar os pinos, como, né, por exemplo, setar pino, entrada, saída, ligar, sei lá, comunicação serial e outras coisas, né? Nesse caso aqui ele vem com esse código padrão, que ele está usando a função pinMode do Arduino. O que essa função faz? Seta o pino, o modo do pino, se é de entrada ou saída. Ele está setando o pino chamado de LED built-in. Esse pino já é pré-definido no Arduino, LED built-in. É um LED que já tem no Arduino, certo? Ele tem esse LEDzinho aqui. Ele está ligado internamente no Arduino ao pino 13, tá? Então ele está setando, basicamente o que ele está fazendo aqui é setando o pino 13 como saída. Então essa saída já é ligada num LED aqui, de forma que quando a saída fica em nível alto, esse LED acende. Quando ela fica em nível baixo, ele apaga. Okay? Então ele está setando esse pino 13 como saída. No loop, né, que é a função principal, que vai ficar rodando em loop aqui. Okay? O que está sendo feito? Está sendo usada a função digital write. Essa função digital write do Arduino, ela serve para poder ligar um pino digital. Ele escreve na saída, né, no pino digital. Então ele vai escrever o seguinte: você vai passar para o digital write o pino que você quer jogar, está em nível alto ou nível baixo. Então aqui você pode passar high ou low, ou se quiser 0 e 1 também, ele entende, certo? Então ele está mandando, por exemplo, a saída pino 13 para alto, espera, essa função delay vai esperar 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Depois ele manda o pino 13 novamente, o LED built-in, para nível baixo. Espera mais um segundo. Então vai fazer esse LED acender e apagar a cada segundo, certo? Vamos começar a simulação aqui. Aqui está o código, né? Vou dar um Start Simulation, só para a gente ver isso acontecendo. Ele demora um pouquinho da primeira vez. Ó, notem que conectou e simula até a conexão aqui do cabo, né? Estava desconectado. Conectou e ó, o LED liga e apaga cada 1 segundo, certo? Se vocês olharem aqui em cima, aqui vem o tempo de spam, tá aqui, ó. Tempo de simulação, tá praticamente quase em tempo real aqui, né? Piscando o LED, ok? Bom, por enquanto não está acontecendo muita coisa aqui não, que a gente está só mexendo no pino 13, a gente nem está usando o pino 13. Vamos fazer o seguinte, eu poderia pegar esse 0,5 volt aqui, ó. Notem que como está indo para 0 a 5, a gente poderia ver esse pino, né? Vamos tentar medir. Notem que o 0 aqui está ligado com o 0 por aqui, ó. Com o 0 do Arduino, com o GND, né? E se quisesse, poderia ter ligado, pegado esse outro GND aqui também, ó. Ligado aqui em cima também, só para reforçar, né, que é o mesmo GND do Arduino, né? Ok. Vou dar isso aqui para preto, só para mostrar que está bem ligado aqui em cima, mas também está ligado por aqui também, certo? Como esse pino 13 está em nível alto e nível baixo em relação a esse GND, a gente pode fazer o seguinte: em vez de usar o pino 9 aqui por enquanto, eu vou mudar esse pino 9 para o pino 13, de modo que aqui fica entre 0 e 5 volts, 0 e 5 volts, e vou jogar esse pino 13 lá na entrada. Então vou jogar esse VI para 0 e 5 volts, ok? Vamos medir aqui também, em vez de eu medir essa saída, eu vou mudar essa saída e vou fazer o seguinte: vou medir o que está saindo aqui, né, no pino 13, para ver se é verdade mesmo que está entre 0 e 5 volts, ok? Vamos simular novamente. Nota que aqui ele mostra nível baixo, nível alto, né? Só que ele está cortando isso aqui a cada 1 segundo. Na verdade o código lá foi feito para ficar 1 segundo nível baixo, 1 segundo nível alto. Aqui não está nem conseguindo mostrar tudo, né? Porque o tempo aqui está em 1 segundo, certo? A gente pode mudar isso aqui. Nota que time per division, cada divisãozinha dessa, cada quadradinho aqui está valendo 100 milissegundos. Então se a gente aumentar isso aqui, por exemplo, para, sei lá, 300. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui online. Só que não funciona. Ah, não funciona sim. Agora mudou para toda a escala aqui, está em 3 segundos, né? Cada quadrado tem 300 milissegundos. Então notem que tem 300, 600, 900, mais um pouquinho 1000. 1000 milissegundos ligado, 1000 desligado. Então vai estar de acordo com o que a gente queria, né? Desligando, desligando, certo? Deixa eu voltar aqui para... Deixa aí quieto em 300. Bom... Então a gente já tem um circuito que está pelo menos variando a tensão. Só que a ideia é que eu vou ter que jogar uma tensão que não seja só 0 e 5 volts. Eu quero poder jogar um valor entre 0 e 5, por exemplo, 2,5, 2,7 volts. Então para isso o que a gente vai fazer é usar o PWM. Então para usar uma saída PWM aqui eu vou usar o pino 9, que tem PWM interno, ok? Vou mudar para o pino 9.
aqui novamente e vamos mexer no nosso código, né? O que eu vou mudar aqui agora? Então, ao invés de eu falar LED built-in, eu vou falar o seguinte: coloca pino 9. Eu poderia colocar pino 9 aqui, simplesmente digitar 9, setar o pino 9 como saída, né? Aqui escrever 9 e 9 aqui novamente. E pronto. Simular. Notem que a gente vai ter o mesmo efeito aqui, né? Ok, agora eu mudei para o pino 9, continua funcionando lá a minha onda quadrada. Só que eu posso depois, posteriormente, falar: não quero usar mais o pino 9, quero usar o pino 10, aí para eu não ter que mudar o código inteiro. Então é normal a gente fazer o seguinte no código: a gente declara no início do código aqui as variáveis globais, né? Na verdade, quando são pinos, eu gosto de declarar, dá para declarar como variáveis também, ou dá para usar uma diretiva de compilação aqui, né? Que eu usar a função define, coloca um hashtag ali, define, ok? E dou um nome para o pino, sei lá, vou chamar de pino, pino, pode precisa ser maiúsculo não, mas eu tô, vamos colocar minúsculo, pin V1, vou chamar assim, pin V1 não, desculpem, aqui eu quero declarar o pino 9, né, o pino de saída. Como esse pino de saída, nota que vai ser a tensão que eu estou aplicando lá na entrada do meu circuito, esse VI, né? Então vamos chamar de pin VI, então. Ok? Espaço e colocar qual que é o pino, no caso o pino 9. Quando eu estou colocando essa diretiva de compilação, eu não preciso terminar com ponto e vírgula, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ao invés de eu colocar 9 aqui, eu posso simplesmente colocar pin VI no lugar do 9. Nota que tem que funcionar da mesma forma aqui. Vamos testar, está funcionando da mesma forma. Ok? Mas o que a gente pode fazer aqui agora? Bom, nota que aqui eu já estou criando uma onda quadrada, né? Eu estou escrevendo, espero um segundo, escrevo nível alto, escrevo nível baixo. Só que eu posso ter um problema que é o seguinte, que a gente vai ver depois para fins de controle. Isso aqui não é uma boa opção, não, pelo seguinte: esse delay 1000 milissegundos, né, esse valor aqui são dados em milissegundos, faz com que o processamento aqui, a execução de cada instrução pare por 1 segundo. Okay? Eu não consigo fazer nada nesse tempo. O ideal que a gente vai precisar depois, quando a gente fizer o controlador, é que a gente leia o valor e sete o valor na saída a cada período fixo, vamos supor 1 segundo. Mas nesse meio tempo, entre um segundo e outro, eu tenho que ficar fazendo cálculo, certo? Aproveitar isso para fazer os cálculos do sinal de controle e tal. Então, vamos tentar fazer uma estratégia aqui de forma que isso aqui fique mais... que não pare a execução do código, certo? Bom, eu vou passar uma ideia aqui, lógico, isso aqui dá para fazer um monte de forma diferente, ok? Uma forma simples aqui é usar um if, ok? Com a ajuda de um if e da função no Arduino que é chamada de milis. O Arduino tem duas funções implementadas, uma chamada de milis, que ela retorna o valor em milissegundos do processamento do Arduino, tá? Não lembro se é com 2 L's mesmo. Tá com... esse aqui tá corrigindo. Desativar. Tem a função milis, retorna o valor em milissegundos, ok? Vamos usar ela aqui então por enquanto. Essa função milis, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma variável para receber o valor em milissegundos, que esse valor é contado desde que você liga o Arduino, ele conta esse tempo em milissegundos. Tem o registrador responsável por ficar acumulando esse tempo passado, e esse valor é acumulado em milissegundos. Então eu vou criar uma variável que eu vou chamar de tempo. Então, vamos deixar esse código aqui para baixo aqui. Vou criar uma variável que eu vou chamar de tempo agora. Então tempo nesse instante, né? Então tempo agora vai ser igual a milissegundos. Essa variável não foi declarada, eu tenho que declarar ela. Eu posso declarar ela aqui, né? Seria uma variável como o valor de tempo, que é um valor inteiro, né? Teria que ser uma variável inteira, certo? Posso declarar ela aqui, posso declarar ela com global scope aqui. Vou declarar ela aqui em cima para ficar mais organizado.
Então vou declarar essa variável. Essa variável tem que ser inteira, certo? O valor de tempo nunca é um número flutuante, nesse caso é o número de milissegundos, é um valor inteiro. Mas para economizar aqui, para aumentar o tamanho dessa variável aqui, eu vou usar mais bits para declarar esse inteiro. Em código em linguagem C a gente tem a função long. Long é o número inteiro, mas usa mais bits para representar esse número. Isso quer dizer que a gente consegue contar até um número maior. E para dobrar esse número, já que o tempo, nota que esse valor em milhas nunca fica negativo, é sempre positivo. Então para dobrar isso aqui, eu posso colocar como unsigned. Unsigned, Unsigned quer dizer o seguinte, sem sinal. Então sem sinal quer dizer que vai ser sempre positivo. Isso aqui faz com que esse valor tempo agora seja uma variável, se não me engano, long tem uma variável de 64 bits, só que ela é usada para representar tanto o número negativo quanto positivo. Aqui o unsigned long usa 64 bits só para números positivos, então a gente alcança uma faixa maior de valores que a gente pode acumular aqui em tempo agora. Então, uma vez declarado o valor tempo, a variável tempo agora, ponto e vírgula no final aqui, poderia passar o valor inicial aqui igual a zero, mas se eu não passar nada ele entende como zero. Então declarei, vou usar essa função tempo agora aqui em milhas, ok? Para que isso? Eu estou lendo essa variável tempo agora, a minha ideia aqui é a seguinte, fazer uma comparação, Eu comparo o seguinte, eu falo, se essa variável, o valor de tempo no instante agora, se o tempo agora é maior ou igual a uma outra variável que eu vou chamar de tempo, ainda não declarei, mas vamos colocar aqui tempo, o tempo passado, a ideia aqui, tempo mais, vou chamar de tempo mais, e o tempo que eu quero que passe. Por exemplo, aqui eu estava segurando esse valor aqui a cada 1000 milissegundos, Então eu vou colocar tempo mais 1000. Ok? Para variar isso aqui a cada... Eu vou colocar menor aqui, eu vou colocar esse tempo igual a 100 milissegundos, tá? Então tempo igual a 100. Bom, para começar vamos deixar 1000 mesmo. Tempo igual a 1000. E dentro desse if eu vou fazer o seguinte. A ideia aqui vai ser comparar. Então, a gente vai ver se o tempo agora, eu medi o tempo agora, ele é igual a um tempo que eu já tinha gravado antes, mas, ou seja, passou 1000 milissegundos, ele vai executar esse código, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que criar essa variável tempo aqui, eu vou copiar ela. Nota que a variável tempo também vai ser unsigned long, eu poderia escrever unsigned long aqui e colocar tempo, mas eu vou fazer de uma forma mais compacta, que é na frente disso aqui eu coloco uma vírgula, ok? Vírgula e coloco a variável tempo. Poderia declarar ela igual a zero, por exemplo, mas não precisa. Desculpem. Vou só declarar a variável tempo. Não vamos colocar zero só para enfatizar que ela é igual a zero inicialmente, Essa aqui também poderia estar colocada igual a zero, ok? Então declara ela como zero. Então inicialmente isso aqui ela vai pegar o tempo agora, vai ler lá quanto está variando, vai ver se ele é maior do que o 0 mais 1000 milissegundos. Então vai ver se o tempo agora é maior que 1000 milissegundos. Se for, ele vai executar esse código. O que esse código vai fazer? A primeira coisa, a ideia aqui é a seguinte: é pegar essa variável tempo e atualizar ela para ela ser usada na próxima iteração. Então eu pego o tempo, falo tempo é igual a tempo agora. Ok? Depois eu vou criar uma variável, duas variáveis na verdade, que a ideia aqui vai ser a seguinte, deixa eu criar uma nova, eu quero criar uma variável, eu vou criar uma onda quadrada, certo? Meu intuito ali é de criar uma onda quadrada, nível baixo, nível alto, nível baixo, nível alto, assim por diante, ok? Vamos supor que é o zero, nossa, tá horrível aqui de zero. Ok? Nível baixo, nível alto. Então eu vou chamar essa variável aqui, esse nível baixo aqui, de down, o valor para baixo,
e aqui up. Ok? Por enquanto vamos colocar o down igual a 0 volts e o up igual a 5 volts. Depois a gente vai ver que isso tem um problema, depois a gente muda esses valores. 0 e 5 volts. Okay? Eu quero criar uma variável e quero que isso aqui fique acontecendo a cada período, né? Então, se eu pegar aqui, eu teria o tempo ligado, né? Sei lá, T off e aqui o T on, né? Ok? Aqui no caso, estou setando como 1 segundo, né? 1 segundo ligado, 1 segundo desligado por enquanto. Bom, como que a gente pode fazer isso aqui? Então, nota que eu posso fazer um outro if. Eu falo o seguinte: if se vou criar um valor de tensão aqui para tensão, que por enquanto eu vou chamar de VREF, tensão de referência, VREF, certo? Vamos ter que declarar isso aí também. Então, vou falar o seguinte: se VREF for igual a, em vez de eu chamar de AP, eu vou chamar de VAP, igual a VAP, ok? Então a gente vai fazer o seguinte: tensão de referência vai receber o V down, ok? Recebe valor baixo. Então aqui a minha ideia é a seguinte: eu vou olhar para agora a tensão. A tensão está alta, passou o tempo que tinha que ter passado, eu tinha que ter mudado a tensão, então joga para outro valor, né? No caso V down. Agora, isso se ela for a tensão de referência igual a VAP, mas se ela já foi V down, por exemplo, eu tenho que fazer o contrário, né? O V down tem que receber, o VREF vai receber o VAP, certo? Então, if, esse if aqui seria só isso, talvez eu nem precisaria ter colocado esse ponto e vírgula, mas eu, ponto e vírgula, chaves aqui, mas coloco porque eu acho mais, gera menos confusão. Então, se não for isso, eu vou fazer o seguinte: VREF então recebe agora o valor up. Aliás, antes era V down, agora é V up, certo? Fecho as chaves. E depois que eu terminei isso aqui, agora eu mudo. Eu poderia, por exemplo, aqui nota que esse else, eu não vi que aquele if termina aqui, né? Esse if termina nesse else. E esse outro if aqui, na verdade esse if que é o tempo, né? Tá vendo? Se o tempo passou, ele vai ser executado daqui para cá. Se a tensão for igual a VAP, recebe VDOWN. Se não for, recebe VAP novamente. Beleza. Faça essa comparação e tem que mudar depois então o estado de, sei lá, do pino. Por exemplo, aqui eu vou pegar essa função digital write, vou copiar ela para cá. Então eu vou jogar o pino VI lá, o nosso pino de saída, que no caso é o pino 9, eu vou jogar ela ou para nível alto ou para nível baixo, certo? Então eu vou colocar aqui, em vez de high, eu coloco o valor que eu chamei de VREF. Se eu falar que VDOWN e VAP é high e alto, por exemplo, né? Ok? A gente joga esse valor. Então vamos deixar assim por enquanto. Vou ter que declarar então essas variáveis VAP, VREF e VDOWN, né? Então vou copiar aqui as variáveis, novamente vou declarar elas aqui. Por enquanto, vou fazer o seguinte: vou declarar elas como variáveis booleanas, que é falso ou verdadeiro, né? Mas a gente vai mudar isso aqui, certo? Então vou declarar o VREF, o VDOWN e o VAP. VAP eu coloco, vamos colocar como true, sei lá, vou começar ele como verdadeiro. O VDOWN eu vou colocar como falso. E o VREF, sei lá, inicialmente como falso. Ok, tanto faz aqui. O que vai acontecer com o loop, dentro do loop? Ele vai olhar, passou o tempo, ele vai ver se VREF é igual a VAP, ou seja, né, VREF inicialmente é falso. É igual a VAP? Não. VAP é true. Então falso e true é diferente. Então se é diferente, ele executa o F. Então o VREF recebe o VAP. Então o VREF vai para verdadeiro. Ok? Então ele vai jogar verdadeiro aqui.
Na verdade eu tô pondo verdadeiro, mas eu não sei se vai dar certo aqui, que isso aqui é digital right, jogar verdadeiro, não tenho certeza se vai funcionar. A minha ideia era colocar high ou low, certo? Mas notem que o Arduino também, em vez de colocar high ou low, eu posso colocar 0 ou 1 também, ele entende. 0 e 1 ele vai entender como alto e baixo, ok? Para variável digital. Tenho quase certeza que se eu colocar true aqui também ele vai entender como 1, mas como eu não tenho tanta certeza, eu não testei isso ainda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar essa variável para inteira mesmo, ok? Por enquanto unsigned int, né? Unsigned int. Em vez de colocar falso e verdadeiro, eu coloco 0 e 1, né? Ok? Bom, e aqui eu recebo então a atenção vref. Então a minha ideia é que é o seguinte, aqui eu vou sair com o valor 0, 1, isso aqui 1 quer dizer ligado, 2 desligado. Vamos testar isso aqui para ver se está funcionando. A ideia agora é que ligue também a cada 1000 milissegundos e desligue a cada 1000 milissegundos, ok? Vou deletar essa parte aqui. Era para o código funcionar igual ao outro. Vamos lá. Começou a simulação, aqui a gente está lendo a saída, então notem que tá aqui, tá parecendo igual, né? Vai estar ficando aí, tá difícil de contar aqui, vamos mudar novamente isso aqui para, sei lá, 400 milissegundos, 500. Ele demora um tempo para mudar, agora mudou para 5 segundos, então tem que ficar 2 quadradinhos desligados, 2 quadradinhos ligados, 2 quadradinhos desligados, 2 ligados. Tá dando esse bugzinho aqui que é comum nessa simulação, esse gráfico ele custa atualizar, certo? Mas nota que tá ficando, né, 500 milissegundos, 1 segundo desligado, 1 segundo ligado, 1 segundo desligado, 1 segundo ligado, ok? Bom, essa é a lógica. Ok? Bom, a gente aqui nesse circuito, a constante de tempo é bem baixa, a gente vai trabalhar com tempos bem pequenos, certo? Então, ou seja, milissegundos já começa a ser até um pouco grande. Então eu vou sugerir a gente fazer o seguinte, em vez de trabalhar com milissegundos, eu vou usar uma outra função aqui, para tempo agora, em vez de ser milis, uma função que chama micros. Okay? O que essa micros faz? Ela, mesma coisa, retorna o tempo, só que ao invés de milissegundos, retorna em microsegundos, certo? Isso vai gerar um erro menor aqui. Por exemplo, se eu usasse o período de amostragem de 1 milissegundo, aquela função vai acabar gerando muito erro. Porque entre 1 e 2 vai ter 1, tanto, que pode, sei lá, entre 0,5 e 0,7, essa função aqui não funciona. Depois pode dar um valor maior do que 1. Enfim, daria muito erro. Então, se a gente usar micro, a gente resolve esse problema. Então, eu posso trabalhar com períodos aqui na casa de 1 milissegundo, não vai ter muito problema, ok? E a gente vai ver que depois a gente vai precisar trabalhar nessas casas de, sei lá, de 5, 10, 1 milissegundo aqui. Então vou usar a função micros, o que vai mudar aqui agora é que esse valor agora não vai ser mais esse 1000, não quer dizer 1000 milissegundos, que é um segundo, é 1000 microsegundos, que vai ser 1 milissegundo, ok? Então vamos setar isso aqui agora, em vez de usar 1 segundo, eu vou setar isso aqui para 10 microsegundos. Então teria que escrever isso aqui como 10.000, né? 10.000 microsegundos, que seria 10 milissegundos. Para simplificar a escrita, eu coloco o seguinte: se eu colocar E3, isso aqui em código C, né, na maioria das linguagens de programação, isso aqui entende como 10 vezes 10 elevado a 3, ou seja, 10.000. Então 10.000 microsegundos, que são 10 milissegundos. Tá? Então, esse é o tempo que está da nossa onda quadrada aqui, digamos assim. Vamos só mostrar essa codificação aqui, ver se não vai dar erro nenhum. E simulando, vamos lá, começa. Parece que a minha internet aqui não está muito legal. Parou, foi tudo. Vamos lá. Uai, vamos. Não está dando erro e também não roda, não estou entendendo porquê. Ah, porque eu dei um. Agora que eu percebi, eu cliquei aqui no valor da linha, ele deu um breakpoint na linha. Quando a gente faz breakpoint, eu ligo,
ele executa o código só até esse ponto e para, e espera para eu dar o próximo passo. Então cuidado para não clicarem nessa linha, a não ser que vocês queiram, né, debugar alguma coisa. Você pode clicar numa linha, dar start, ele vai executar até aquele ponto e para, e você pode ir executando passo a passo aqui, certo? Isso é para debug. No caso eu não quero debug, eu vou parar e vou simular normalmente, beleza? Tá, agora sim está simulando. Não está me aparecendo nada aqui porque o período está muito grande, né? Agora a gente está trabalhando na casa de 10 milissegundos. Então vou fazer o seguinte, vou colocar isso aqui igual a 5 milissegundos. Nota que no total que agora tem 50 milissegundos, isso aqui tudo, são 10 quadradinhos, então 2 quadradinhos aqui dá 10 milissegundos. 10 milissegundos ligado, 10 milissegundos desligado, né? É o que a gente queria, certo? Bom, perfeito. Então a gente já tem a nossa onda quadrada, né? Então vou colocar um comentário aqui, só pra gente não se perder. Sei lá, criando um sinal onda quadrada. Ok, essa é uma abordagem que a gente pode usar então para criar um sinal de onda quadrada. Nota que aqui agora isso me permite criar aquela mesma onda quadrada que a gente estava criando usando a função delay, mas sem parar o código, né? Então eu posso fazer mais coisa aqui no código. Enquanto isso aqui não ser satisfeito, o código embaixo vai ser executado, ok? O que eu vou executar aqui embaixo? Bom, isso aqui vai ser só para criar o nosso sinal de entrada, que é liga e desliga. Uma próxima etapa que a gente vai precisar é a seguinte, a gente vai ter que ler, a ideia vai ser usar o Arduino para ler o sinal de saída ali, né? O Arduino. Para ler esse sinal aqui, saída, ok? Eu vou usar, sei lá, o A1, o A2 para ler esse sinal aqui da saída. Então, novamente, a gente não pode colocar dentro do loop aqui uma função para ler esse valor, porque a gente vai ler a cada instrução, ele vai ficar executando isso, vai atualizar muito rápido, em geral vai levar a travar o código. Então normalmente a gente vai ler esse sinal de saída num intervalo conhecido, certo? O pessoal lá de teoria 2 eu já comentei sobre esse intervalo, que é o período de amostragem, okay? Então a cada período fixo a gente faz uma amostra, que a gente seta esse período. Eu vou até declarar aqui então uma variável, chamar de período de amostragem. Como ela é um período também, ela é unsigned, né? Ela não tem sinal. Número inteiro, ok? Poderia ser até longo, nesse caso acho que não tem por que ser maior do que inteiro. Vou chamar de TS, nosso período de amostragem. Eu vou determinar ele como 10 mil. Só que aqui está sendo dado em microsegundo, tá? Então vou colocar um comentário na frente. Período amostragem micro. Vamos colocar assim, US, microsegundos, tá? Símbolo de microsegundos. Então 10 mil microsegundos. Então notem que esse valor aqui agora é o nosso... Ah tá, desculpe. Essa aqui é a nossa onda quadrada. Eu vou fazer o seguinte, nossa onda quadrada eu vou criar ela a cada 100 milissegundos, né? Ou 100 mil microsegundos. Então, a cada 100 milissegundos eu vou ter uma onda quadrada, que é o sinal de entrada. E aqui eu vou ler esse valor aqui a cada 10 milissegundos, ok? Vou até além, não vou nem ler a cada 10, vou ler a cada 5 milissegundos. Então vamos colocar 5 aqui, 5 milissegundos. E o que é a minha ideia aqui? Eu vou executar o resto do código aqui, vou fazer a leitura desse sinal de saída a cada 5 milissegundos. Então eu uso essa mesma ideia aqui, ó. Faço um if, ok? Tempo agora, menor que tempo. Só que aqui, em vez de usar esse período, eu vou usar o que eu chamei lá de período de amostragem, TS. E escrevo meu código aqui, né? Ok? Opa, fiz alguma besteira aqui, parece. O if, esse final aqui é o final da minha função loop, né? Vou ter que colocar mais um enter aqui.
Então o que a gente vai fazer aqui agora? A minha intenção aqui agora vai ser ler esse valor de saída, ok? Como que a gente pode ler? Existe uma função já implementada no Arduino, é o caso mais simples, né? A gente usar uma função que chama, em vez de ser digital write, né? A gente vai ter que ler, então vai ser read. Só que a gente não vai querer ler aqui como é uma variável analógica, a gente não vai ler um valor digital, a gente vai ler um valor analógico. Então a função chama analog read, onde nessa função analog read a gente passa o sinal, o pino, na verdade, ok? É o pino que a gente vai ler esse valor. Então qual o pino? Vamos chamar esse pino de pino, sei lá, pino VO, né? Que a gente está lendo aqui, a minha ideia vai ser ler a tensão VO, certo? Então pino underline VO, ok? Quando a gente faz isso, isso aqui vai me retornar o valor que ele está lendo lá. Só que ele retorna esse valor em um valor inteiro de 10 bits, ou seja, um valor de 0 a 1023, são 1024 valores. Então, um valor de 0 a 1023. Vai retornar isso aqui num valor que eu vou chamar de, sei lá, vou colocar V maiúsculo, VO maiúsculo. Ok? Que é a nossa tensão VO lá. Então, o que eu preciso aqui? Primeiro, declarar esse pino, né? Vamos declarar ele lá, né? Dessa forma que eu fiz aqui, eu defini pinos. Vou definir novamente define pino aqui, em vez de VI eu coloco VO, ok? E vamos definir esse VO como, sei lá, o pino A2 aqui, né? Ele está ligado no pino A2, certo? O nosso VO é a saída aqui do segundo amplificador pressional, está ligado no pino A2, então vou declarar isso aqui como A2. Beleza, pino declarado. Vai ler nessa variável VO. Notem que VO aqui ainda eu não tenho ela, né? Eu tenho que declarar, certo? Vou fazer o seguinte, em vez de eu declarar lá em cima, eu vou declarar ela aqui. Como isso vai ser um valor de 0 a 1023, então é um número inteiro. Então basta declarar como int, então recebe VO. Só que aqui eu vou ter interessado o seguinte, eu não quero ler o valor de 0 a 1023, né? Okay? A gente quer um valor de 0 a 5 volts, então a gente tem que transformar esse valor. Mas antes disso, vamos testar aqui se está funcionando. Então eu tenho um int VO. E como que eu posso testar se eu estou lendo esse valor VO certinho? Ok? Isso é um número que está dentro do Arduino. Então uma forma da gente ver isso aqui é usar a comunicação serial para mandar isso para o exterior, para a gente conseguir ver esse valor VO. Ok? Aqui no caso do debugger, se eu partir a simulação, deixar ela rodar. Opa, deu um erro aqui. Onde foi que deu erro? Opa. Vamos lá de novo. Spec declaration before talk. Ah, tá. Tô finalizando duas funções. Agora eu acho que tá ok. Aqui no caso do simulador, se eu der stop, eu acho que se eu clicar aqui, ele costuma mostrar o valor, certo? Mas enfim, eu quero ver esse valor, não tem. Então vamos usar a comunicação serial. Como que a gente usa a comunicação serial do Arduino, para quem nunca usou? Primeira coisa, vamos ter que declarar que vamos usar essa comunicação serial. Então a gente tem que inicializar a comunicação serial. Para isso a gente usa a função serial, serial com S maiúsculo, .print com print minúsculo. Serial print, e aqui eu vou passar o chamado baud rate, que é a taxa de bits, né, de bytes, que é bits no fim das contas, que é a comunicação é feita. O padrão do Arduino é 9600, mas eu gosto de usar 115.200, que é um valor bom, tá? Tem uns valores padrões. Enfim, por enquanto eu uso em 115.200. 115.200, meu baud rate. Uma vez que eu fiz isso, minha comunicação serial já começa a funcionar. E eu posso usar ela aqui dentro do meu loop, por exemplo, para cada TS segundo, TS milissegundos, né? Ou microsegundos, na verdade. Eu mando isso lá para o meu serial,
certo? Então vou usar agora a função serial.print. Opa, desculpe, aqui não é serial print não, aqui é serial begin, tá? Serial inicializar. Aqui é serial print. Serial print passa o valor. O que eu quero plotar? No caso eu quero essa variável VO, ok? Ponto e vírgula. Esse serial print a gente vai ver o que vai acontecer. Então vamos executar, simular isso aqui. Está rodando, ela está mandando isso aqui para comunicação serial. Como que eu vou ver essa comunicação serial? Duas formas. Uma, se eu tiver o hardware externo, eu posso ligar alguma coisa aqui no RxTX, tentar ler esse valor comunicação serial. Ou aqui na simulação a gente já tem um monitor serial que vai mostrar esses valores. Tá vendo? Então está chegando os valores lá. Ok? Só que nota que é um monte de valor um em cima do outro. O que está acontecendo aqui? O Arduino ele começa a plotar esse valor V0, vamos supor que é 2, aí depois ele plota na frente do 2 e plota o próximo valor, vamos supor que é 3, então ele plota 3 e assim por diante. Então uma forma de resolver isso é usar a função println. Esse ln ele dá um chamado carriage return, né? É um retorno de carro. Dá um enter no final, certo? Para a próxima linha. Então olha a diferença, se eu colocar println em vez de print, ele plota cada valor a cada linha, ok? Então notem que aqui eu já tenho um valor que está variando aqui, que seria teoricamente esse valor aqui que está nesse gráfico de cal, certo? É mais ou menos isso que a gente está lendo. Aqui está na forma desses negócios variando. O legal desse simulador também é o seguinte, ele tem um gráficozinho que a gente consegue ver esses valores na forma de gráfico. Então notem que é bem parecido com aquele gráfico ali, né? Só a escala de tempo está diferente e tal, mas ó, é aquele gráfico. Okay? Então a gente já está lendo os valores ali. Só que a gente está lendo o valor de 0 a 1023. Ok? A gente não quer isso. Eu queria ler um valor de, por exemplo, 0 a 5 volts. Então é só usar uma regrinha de 3 aqui e transformar isso aqui, né? Então você vê 0 é isso. A gente pode escrever o seguinte. Vou criar uma outra variável, vou chamar agora de VO minúsculo. VO vai ser... Deixa eu pensar. Eu vou pegar o meu valor ali e dividir por 1023, né? Ok? Se o meu valor varia de 0 a 1023, então vou pegar esse valor que eu chamei de V maiúsculo O. O máximo que ele vai valer é 1023, então vou dividir por 1023. Então quando o VO for o máximo, vai ser 1023 dividido por 1023, que dá 1. Quando ele for 0, vai ser 0. Ok? Se for metade, isso aqui vai dar um valor 0,5. Então isso aqui vai dar um valor entre 0 e 1. E eu multiplico pelo valor máximo que eu quero para tensão. Eu sei que o Arduino ele chega por volta de 5 volts. Na prática não é bem 5 não, mas vamos adotar que é 5 por enquanto, certo? Então multiplica isso por 5. Ok? Então, fazendo isso aqui eu estou, de certa forma, normalizando aquele sinal, né? E aqui, notem que aqui agora vamos supor que eu ploto esse valor do VO. Novamente, não declarei o VO lá em cima ainda. Vou declarar ele aqui por enquanto, depois a gente muda. Notem que o VO agora vai poder ser um número float, né? Então, eu vou colocar ele como float ou como double. Acho que, se eu não me engano, o Arduino double e float são duas formas de variável. O float é o número ponto flutuante, só que com a precisão, com menos bits. Dependendo do compilador, da linguagem, isso aqui pode ter menos bits. O double tem mais bits. Se eu não me engano, o compilador do Arduino, para ele não faz diferença, tá? Mas então, vou colocar double para não ter problema. Aqui não vai ser muito problema de memória pra gente, não, então vamos usar double. Double, que é um número de ponto flutuante, então quer dizer que é um número que vai poder ter casas decimais, né? Vamos rodar isso aqui para ver o que dá. Double V0, estou plotando V0, beleza, vamos lá. Bom, uma coisa está dando errado aqui, está retornando tudo 0, certo? A gente pode perguntar, pô, mas está lendo sempre 0? Não sei se é porque eu estou declarando, pode ser porque eu estou declarando isso aqui agora. Vamos tentar declarar isso fora. Vamos ver se o problema é esse. Ok, vou declarar ele aqui no início então do código. E vou só usar ele aqui. Vamos ver se o problema era esse.
Continua o mesmo problema, como eu suspeitava. Então o problema não é esse. Eu poderia declarar ele do mesmo jeito. Deixa eu voltar do jeito que estava, só para a gente provar aqui que o problema não era aquele. Eu acho que o problema que está acontecendo aqui é o seguinte: ele está pegando o número que é inteiro, dividido por número inteiro, vezes o número inteiro. Isso me retorna um número inteiro, que não necessariamente é inteiro, ok? Mas isso aqui, digamos assim, buga o Arduino. Então, a gente tem que transformar isso tudo para float antes. Eu acho que talvez se a gente colocar aqui só um 23.0, dependendo do compilador, ele entende isso aqui, ó. Se eu colocar 23.0, às vezes basta colocar um número ou 5 números, já vai entender que isso aqui é um número flutuante, ponto flutuante. Esse é inteiro dividido flutuante, ele me retorna um flutuante. Vamos ver se é isso que está acontecendo. Olha lá. Nota que agora ele retornou um ponto flutuante, certo? Então viu a diferença? Se eu não colocar esse ponto zero, ele buga, ok? Então a dica aí para vocês: cuidado, está dando errado, pode ser esse problema aqui. Ó, aqui foi tudo zero. Esse aqui ele tenta transformar isso tudo, dá um número inteiro e dá muito ruim aqui. Outra coisa também que ele pode fazer, às vezes é transformar isso aqui, usar a função que chama float. Coloca float, aí coloca o V0 no caso. Eu acho que isso aqui também dá certo. Ó, também dá certo, ok? Mais uma... É meio sutil essa modificação aqui, mas eu acho legal, até elegante. É a gente colocar o ponto zero ali no final, ok? E deixa eu voltar. Em vez de colocar float, coloco ponto zero. Acho que bastaria eu colocar em um desses números aqui, ele já vai retornar o aluno, ele entende que é a divisão por ponto flutuante, certo? Basta colocar um número, ok? Mas vamos colocar em todos. Enfim, aqui tem o que a gente queria. Nota que a gente está lendo, atenção. Então agora ela está variando de 0 até 5 volts, ok? Quando está saturando os meus amplificadores operacionais, né? 0 e 5 volts. Beleza, então a gente tem uma função que lê as variáveis. Para deixar isso aqui mais organizado, eu gosto de fazer o seguinte: criar uma função para ler esse sinal. Então vamos fazer isso, vamos criar uma função para ler esse sinal aqui. Vamos lá. Eu vou ter que criar uma função que retorna um valor, certo? O que é esse valor? Então essa ideia dessa função vai ser: eu passo o pino para a função e falo, ó, lê esse pino e me dá o valor de 0 a 5 volts, ok? Então eu vou criar uma função que retorna o valor de 0 a 5 volts. Esse número pode ter casas decimais, né? Então vai ser um número do tipo float ou double. Então vou declarar ela como double. Vou chamar essa função, sei lá, de ler sinal, ok? Ler sinal. E vou passar o pino aqui, né? Para ela ler esse sinal. Sei lá, vou criar uma variável aqui agora. Notem que a variável do pin é um número inteiro. Então vou colocar int pin. Então, mais simplesmente de pin. Então essa função ler sinal, ela vai fazer o seguinte: é aquilo que a gente fez, né? Ela vai ter que pegar um valor de um pino, transformar ela, certo? Por que eu gosto de fazer isso? Fica mais organizado. E outra, que se eu quiser ler mais de um pino, fica fácil, certo? Então vou fazer o seguinte: eu vou copiar essa parte aqui, ó. Na verdade recortar. E vou colar aqui. Então agora eu vou criar essa variável int v0 aqui dentro. Então tem o sinal int. Analog read, ele vai ler o pino que eu chamei de pin maiúsculo, certo? Esse pino aqui vai ser pin maiúsculo, então ele vai ler nesse pino que eu passar para ele, vai ler no pino v0. Depois ele vai fazer essa continha e tem que retornar essa continha. Essa função tem que retornar o valor final dessa conta. Então, em vez de eu criar essa variável aqui v0, vo, eu posso fazer o seguinte: bom, eu poderia criar esse vo e
retornar esse valor para a função, que seria return. Quando você digita return VO, ele vai retornar. Eu apaguei o ponto e vírgula aqui. Ele vai retornar a função ali. Oh, caramba. Isso. Ok? Então essa função chamou ler serial, ela retorna o valor de VO. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar isso aqui agora no lugar daquele valor que eu tinha. Eu vou colocar ler sinal agora. O meu VO aqui. Novamente ainda não tenho o VO criado, eu vou criar ele aqui double. Porque nota que eu criei aquele VO dentro da função lá agora, não no escopo global. Se eu tivesse criado isso aqui globalmente lá em cima, eu não precisaria de criar aqui agora, certo? Mas enfim, vou criar aqui só pra gente testar. Ler sinal. Vamos ver se isso aqui vai funcionar igual. Deu erro. Porque faltou ponto e vírgula aqui. Deve ser isso. Ainda tem erro. Esse pin aqui, ó, a gente não vai passar int pin. Agora eu tenho que passar qual que é o pin que eu quero ler sinal. Lembra que esse pin a gente tinha chamado de pin no VO, né? Pin underline VO. VI, aliás, né? VO mesmo. VO, pin VO. Pin VO, que é o pin A2. Vamos lá. Beleza, começou. Tá aqui o serial monitor. Perfeito, certo? Funcionando. Bom, essa aqui a gente já tem uma função que a gente joga um sinal. Nota que a gente só joga um sinal discreto aqui ainda. 0, 5 volts, 0, 5 volts, mas na forma de uma onda quadrada. E leio o valor da saída. Então eu estou, de certa forma, lendo isso aqui. Ok? Por enquanto a gente está fazendo simulação. Depois eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso via hardware de verdade. Eu vou dar uma pausa, parar o vídeo meio que por aqui. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte. Só para deixar isso aqui um pouco mais elegante, né? Nota que eu estou criando uma variável VO para retornar ela, certo? Eu não precisaria de fazer isso. Eu posso fazer o seguinte, dentro dessa função aqui. Eu posso simplesmente retornar esse valor aqui já, certo? Colocar aqui return VO, isso dá no mesmo. Eu deixo de fundo, fico criando uma variável VO minúscula ali à toa, ok? E vou fazer o seguinte, esse VO aqui, como eu estou usando ele o tempo todo, em vez de eu declarar ele aqui, eu vou declarar ele cá fazer uma declaração global aqui, né? Escopo global. Double VO, se eu quiser colocar ele igual a 0, se eu não colocar nada ele já entende que é igual a 0. Enfim, declarei o VO ali. Aqui eu não preciso declarar mais. Na verdade nem devo mais, né? Senão acho que vai dar erro. Então aqui... Ok, vamos rodar para ver se o código está funcionando. Está funcionando. Ok? Vou parar esse vídeo por aqui. E daí a gente continua essa ideia. O que a gente vai fazer da próxima vez? A ideia agora é o seguinte. Eu quero agora jogar um valor que varia. Não é mais 0 e 5 volts. Simplesmente liga e desliga. Eu quero jogar um valor, sei lá, 2,5, 3,5, 1,5, 1,78 volt. Certo? Para isso a gente vai usar uma saída PWM. Então é um assunto para o próximo vídeo. Ok? Então até o próximo vídeo.